Boa tarde, gente. Então, hoje nós estamos aqui para o bate-papo entre árbitros e atletas da categoria júnior. O tema é dueto feminino, né? São os elementos técnicos. Tá todo mundo vendo aí? Então, como na equipe, o julgamento do dueto feminino também é da mesma forma, né? Ele vale 40% do total da sota. Os júris do terceiro painel, que é o painel de elementos, ele avalia a execução e a sincronização dos elementos. No dueto feminino, no dueto misto e na equipe, ele vale 50% da nota. Então, vamos ao primeiro elemento. Iniciando de uma posição vertical, um giro completo é executado, ao mesmo tempo em que uma perna é abaixada para uma posição de vertical com o joelho flexionado. Continuando na mesma direção, um giro adicional, um giro completo adicional é completado, ao mesmo tempo em que a perna flexionada se estende para uma posição de vertical. Em seguida, um parafuso contínuo de 720 graus, né, 2 rotações, é executado. E aí, a parte que vale mais na figura, que é a parte mais difícil, é o parafuso 720, ele vale 4,22. Aí eu coloquei aqui, a Lúcia vai ler a posição básica, o movimento básico desse elemento, né? Seria a ação desejada. Lu? Olá, pessoal, boa tarde. Então, vamos lá. Eu acho que a gente descreveu muitas coisas a semana passada nos elementos, então aqui a gente tem que só dar mais ênfase nas partes mais difíceis, né? A gente sabe que o primeiro giro lá é um giro de 360, enquanto uma perna desce para assumir uma posição de vertical com o joelho flex, a linha da água com o joelho flex. A linha da água permanece constante durante a rotação. Estabilidade e alinhamento de posição evidente antes, durante e depois da conclusão do giro. O que é um giro? É um eixo, em um eixo longitudinal, ele corre através do centro, um eixo longitudinal, ele corre através do centro do corpo e é perpendicular à superfície da água. Rotação no local e em torno desse eixo. Depois nós temos a outra posição básica, que é joelho flex, e dessa posição a gente tem um movimento base, um movimento que é a extensão da perna para chegar em vertical novamente. A única coisa que muda neste movimento, o giro é o mesmo, e aí nós vamos estender a perna. Ana, você pode subir só um pouquinho? Bom, o parafuso contínuo, aí, o parafuso contínuo, a gente já tinha falado lá atrás, né? É a distribuição de duas rotações. Quando você atingir a sua máxima altura de vertical, você vai distribuir esses dois giros descendo. Tem que ter um claro e nítido aumento de velocidade e ele é feito também sobre o eixo longitudinal. E do lado aqui a gente tem onde a gente pode encontrar a quantificação da dificuldade nele na tabela de transição. Ok. Vamos ver o vídeo, então, do primeiro elemento? Legal. Obrigada, Lúcia. Nós vamos fazer o próximo elemento, depois deixamos para fazer qualquer discussão ou acrescentar alguma coisa.
no final. No elemento 2 do dueto feminino, partindo de uma posição de extensão de costas, uma perna estendida é elevada para uma posição de cancan. A canela da perna horizontal é trazida ao longo da superfície para assumir uma posição de flamingo de superfície. A perna flexionada é estendida para uma posição de cancan duplo de superfície. Mantendo as pernas na vertical, o corpo submerge para uma posição de carpada atrás submersa, até que os pés estejam logo abaixo da superfície. Executando uma rotação de 360, o corpo ascende à superfície simultaneamente, abaixando uma perna com o pé na superfície para assumir uma posição de flamingo de superfície. A perna horizontal é estendida horizontalmente para uma posição de cancan. A perna vertical é abaixada, estendida para uma posição de extensão de costas. O deslocamento cabeça-frente é permitido durante a sequência de cancan. Não é obrigatório, tá, gente? É permitido. E aí, a parte que tem maior valor de transição nessa figura, é uma figura longa, é da carpada atrás para o flamingo de superfície. Vale 1,69 e a descida do cancan para a extensão de costas também vale 1,69. Bom, nesse segundo elemento, a gente tem extensão de costa, cancan simples, flamingo, cancan duplo, carpada atrás, flamingo e cancan simples novamente. E, por último, a extensão de costas. Nós temos vários movimentos da extensão de costas para o cancan, que é um movimento que ele vai seguir, a atleta vai levantar o pé direto, a perna direto, com um movimento pela coxa, para assumir a posição de cancan, com um ângulo pedido pela regra de 90 graus. Do cancan para o flamingo, a perna base é puxada em direção do tronco para formar a posição de flamingo de superfície. Tudo isso a gente tem que manter, todas essas posições e esses movimentos, a manutenção de altura, manutenção de alinhamento e de extensão, ela é exigida pela regra, tá, gente? De flamingo para o cancan duplo, a perna horizontal é elevada para assumir uma posição de cancan duplo de superfície. O tempo gasto nesta posição deve ser suficiente somente para demonstração do controle e estabilidade, tá? Cancan duplo para a carpada atrás. À medida que o corpo submerge, mantendo as costas retas e cabeça em linha, uma posição de carpada atrás é assumida. Os quadris estão diretamente abaixo da posição que ocupam na superfície. Então, essa posição ela vai ser formada assim que ela estiver logo abaixo da superfície, e os quadris estão, marcante isso, é uma característica dessa posição, deste movimento, que o quadril esteja abaixo nessa linha quando ele está na superfície. Da carpada atrás para o flamingo de superfície, com giro 360. Executando uma rotação de 360 graus, o corpo se eleva para a superfície ao mesmo tempo que uma perna é abaixada para assumir a posição de flamingo, mantendo alinhamento e extensão. Flamingo para cancan simples. A perna horizontal é estendida para assumir uma posição de cancan simples de superfície. E o cancan para a extensão de costas, a perna vertical desce para assumir uma posição de extensão de costas. Então, a gente, aqui na coluna da esquerda, a gente tem aonde a gente acha o grau de dificuldade dessas transições, lá na nossa tabela de transição. Agora eu vou passar o vídeo.
Ok. Elemento 3. Iniciando e mantendo uma posição de rabo de peixe, com a perna horizontal guiando em direção à perna vertical, duas rápidas rotações de 720 graus são executadas. Bom, nessa figura, é uma figura... Essa figura é uma figura totalmente de linha, gente. A gente percebe aqui que nós temos... é uma linha totalmente, é uma figura totalmente de linha. A única posição que a gente encontra aqui é a posição de rabo de peixe, tá? Em que a perna sempre tem que estar em contato, o pé sempre tem que estar em contato com a superfície. E o movimento que a gente tem aqui é justamente esses dois giros, e esses dois giros são mantendo o alinhamento, extensão e altura da posição do rabo de peixe em um eixo longitudinal. Duas rotações rápidas de 360 são executadas. Movimento contínuo e sem pausa entre os giros. E aqui na tabela da direita, a gente tem onde a gente acha o grau de dificuldade na tabela de transição. Vamos para o vídeo do elemento 3. Eu esqueci. Eu preciso apresentar, preciso que você pare a apresentação, senão eu não consigo. Ah, já achei, já achei. Muito bem. Elemento 4. Então, um ciclone é executado até uma posição de vertical. Então, vamos relembrar, né, o ciclone. Extensão de costas, tem um deslocamento quadril, ocupa o lugar da cabeça, arco de golfinho, aí começa a puxar a perna e vai arqueando cada vez mais o tronco para um arco de superfície, para chegar até a posição de arco de superfície com o joelho flexionado. Aí um movimento rápido, um meio giro é executado ao mesmo tempo que as pernas se elevam e o joelho é estendido. E aí chegamos na posição vertical. Um meio giro é executado, mais 180. E aí, continuando na mesma direção, uma rotação de 180 graus é executada, ao mesmo tempo em que as pernas são simetricamente abertas para assumir uma posição de abertura. Uma saída passo à frente é executada. Tá? A transição com maior valor no elemento 4 é do joelho flexionado com arco de superfície para vertical dupla, vale 2,45. Também é uma figura longa. Bom, essa é uma figura longa e cheia de transição, né, gente? E continuamos aqui com muitas linhas, arcos e bastante alinhamento. E tem uma parte de... Bom, tem duas partes de flexibilidade bem exigentes aqui nessa figura. A gente tem extensão de costas, arcos de superfície, com joelho flexionado, vertical, a abertura e o arco de superfície com extensão de costas. Como a Ana já descreveu para vocês, o primeiro movimento é um movimento de dolfinho. O que ele quer dizer? Esse movimento, ele se inicia com o comando da cabeça em direção ao fundo da água. E não é neste primeiro momento que você faz, como está no desenho, você faz a puxada da perna. É quando você começa a arquear, quando você sai do dolfinho, que você começa a fazer o arco. Entrar para o arco e começa a puxada da perna. Então, o movimento de dolfinho, quadril ocupando o lugar da cabeça, a posição de arco com o joelho flexo vai se formando ao mesmo tempo que acontece o deslocamento. Movimento contínuo e uniforme. No desenho, todo mundo percebe
que existe umas setinhas. Essas setinhas indicam um deslocamento obrigatório, tá? A subida para a vertical com twin, movimento contínuo uniforme, a perna é estendida para a vertical ao mesmo tempo que um meio giro rápido é executado. Vertical com giro 180. Um giro de 180 é executado. A linha de água permanece constante durante toda a rotação. Isso quer dizer que na altura que vocês chegaram de vertical, vocês vão manter essa altura e vão fazer uma rotação de 180. Estabilidade e alinhamento de posição evidente antes, durante e depois da conclusão do giro, tá? O giro a gente já tinha explicado lá atrás, que é um eixo longitudinal, corre através do centro do corpo e é perpendicular à superfície da água, rotação no local e em torno deste eixo. Depois a gente tem a da vertical de 180 com um giro para abertura. Continuando na mesma direção, isso é exigência da regra, um giro de 180 é executado enquanto as pernas assumem uma posição de abertura. A linha de água permanece constante durante a rotação, estabilidade e alinhamento de posição evidente antes, durante e depois da conclusão. Aqui, a regra exige aquilo que a gente já tinha falado lá atrás, em posições básicas e movimentos, flexibilidade. Então, aqui a gente tem aqueles descontos da abertura, nesta posição, tá, gente? Da abertura para o arco de superfície. Isso daqui é toda essa, da abertura até a extensão de costas, a gente tem uma saída de passo, que é uma transição com dois movimentos, né? Então, da abertura, ela vai em um movimento contínuo e uniforme, uma perna elevada ao encontro da perna oposta, num arco acima da superfície, de 180, ao mesmo tempo que o tronco se movimenta, assumindo uma posição de arco de superfície. Essa perna tem que ser, esse movimento, ele tem que passar acima da superfície, ele tem que fazer um arco de 180 graus para encontrar a perna, o pé lá do outro lado. Do arco de superfície para a extensão de costas. Quando você chegar nesse arco de superfície, ele vai estar pronto somente quando os pés estão juntos na superfície. E aí você faz o deslocamento obrigatório, tá? Para a extensão de costas. Vou passar o vídeo. Muito bem, elemento 5. Iniciando uma posição de carpada atrás submersa, com as pernas perpendiculares à superfície, um flying fish é executado, tá? Então, você vai fazer a estocada da barra curva, assumir a máxima altura na vertical dupla, a perna vai descer como um rabo de peixe, encosta na superfície da água, mantendo a máxima altura, volta para a vertical dupla, e aí se realiza a descida de vertical. E aí eu vou falar para vocês aqui, a parte mais difícil da figura é da vertical dupla para o flying fish propriamente dito, né? Quando você toca a superfície da água com a perna que você escolher, né? A perna é opcional, não tem uma perna obrigatória. Bom, pessoal, às vezes eu acho que a FINA faz umas coisas que não sei se eles conseguiram detectar que alguém faça isso, mas tudo bem, a regra pede isso. É uma carpada atrás, vertical, rabo de peixe aérea vertical. A estocada de carpada para vertical é uma desenrolada do corpo para cima com um aumento de velocidade na direção dos pés.
Esse é um movimento único. Vertical para a posição de rabo de peixe e retorno à vertical. Essa é a parte mais difícil dessa figura, que a gente tem que chegar lá em cima, o atleta tem que estar na máxima altura, mantendo o alinhamento e a posição de vertical, e ela vai para uma outra posição, que é a rabo de peixe, tendo obrigatoriedade de tocar a ponta do pé na superfície da água. Quando atingir a posição de vertical em sua máxima altura, mantendo o alinhamento e extensão, uma perna desce em direção à superfície, assumindo uma posição de rabo de peixe aéreo. O pé desta perna deve estar na superfície, ele deve tocar a superfície. Mantendo a máxima altura, a perna retorna num movimento rápido à posição de vertical. E depois nós temos a descida de vertical, que ela é obrigatória, né? Ela acontece. Mostrando total controle, alinhamento e extensão, uma descida de vertical é executada até a submersão total dos pés. E assim que você submerge os pés, você tem ainda que manter essa posição de vertical. É uma posição obrigatória e um movimento obrigatório. Eu vou passar o vídeo agora. Ô, Lu, esse você pode passar de novo? Tô passando. Não tá correndo. Ah, tá, obrigada. Né? É muito rápido, né, esse elemento. Eu nem percebi. Ok. É um piscar de olho, né? É. Então, depois do elemento 5, no dueto, o elemento 6, a rotina deve ter uma levantada, um salto ou um arremesso, isso pode ser colocado em qualquer lugar da rotina. No elemento 7, com exceção do trabalho de deck, entrada e levantada, salto ou arremesso, todos os elementos requeridos e suplementares devem ser realizados simultaneamente e voltados para a mesma direção. Ações espelhadas não são permitidas. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a gente dessa parte que a gente falou com vocês, de regra, como os elementos devem ser executados? Tem alguma dúvida que a gente pode ajudar sobre a execução? Ana, por favor, pode ser de qualquer elemento. Ana, só queria colocar que no movimento acrobático, quando não submerge, quando a assistência, né, quando não submerge totalmente os braços, ou o busto, ou as pernas de uma nadadora permanece com na superfície, não é contado como movimento acrobático, então as duas têm que afundar, tá, gente? Isso é para os técnicos, no movimento acrobático, eu acho que é isso que eu entendi aqui, né? Movimento acrobático só conta quando todo mundo submerge. Se uma menina assistiu a outra e uma desceu e a outra não conta como movimento acrobático. Tem uma pergunta, peraí. O que faz esse elemento zerar? Qual o elemento, Amélia? Não entendeu, Pri? A Lúcia ou o que a Amélia está perguntando? Não entendi o que a Lúcia falou. Por exemplo, para o elemento, para a assistência ser considerada, então, por exemplo, vai ser uma alçada de uma com a outra. Tem que as duas começarem embaixo da água, é isso? E aí fazer o movimento e as duas afundarem de novo? Eu acho que é no caso de você ter dois elementos acrobáticos, se você não afundar, só vai ser contado como um. Não é isso? Isso. É assim, o movimento acrobático, a definição, pode ser um lift, uma plataforma, um lançamento. Então, por exemplo, é dueto que a gente está falando. Então, vem uma, lança a outra. A menina que lançou, subiu para lançar e ficou na superfície. E a que foi lançada, afundou.
Não é um movimento acrobático, porque a menina que lançou está na superfície da água, ela tem que afundar para a gente contar como um movimento acrobático, entendeu? Se ela continua em cima da água e fizer mais um movimento acrobático, só vai contar como um. O movimento, para ele ser contado acrobático como um movimento, 2 ou 3, tem que haver a submersão de todo mundo, senão a gente não é contado. Deu para entender agora? Eu entendi, mas um exemplo. Tem que ter um movimento acrobático no dueto, certo? Se eu tiver esse movimento que não afundou e tiver mais um, eu não vou ser despontuado de qualquer maneira, não é isso? Porque só pode um. Então, essa é a minha dúvida só. Para mim era só um. Então, independente se ela afundasse ou não, é aquele. Eu tô errada? Não, ela tem que fazer um movimento obrigatório, não é isso? Isso. Ela tem que fazer uma assistência, um levantamento, isso é obrigatório. Pelo menos um. Se ela não fazer pelo menos um, ela tem uma penalidade de meio ponto, porque não foi feito. Sim. Entendeu? Aí, por exemplo, você vai e faz. Se você faz mais de um, não tem problema. Entendeu? Ou não? Entendi. É porque para minha cabeça eu só podia fazer um elemento, uma assistência na prova de dueto feminino. Eu achava que as assistências livres só aconteciam no dueto misto. Ah, tá. Então, eu vou... Assim, o que a gente entende é que ela tem que fazer uma obrigatória. Se ela não fizer essa assistência, ela é penalizada por meio ponto, se não fizer nenhuma. Agora, se ela fizer a mais, eu vou procurar aqui e antes da gente terminar eu te respondo. Eu nunca penalizei porque teve mais de uma assistência no dueto técnico, tá? Agora, eu vou procurar aqui na página de penalidades. Na página 196, Ana Paula, tem a clarificação. Na 176, que é a que eu estou, exatamente. 196. Então, essa clarificação, ela fala, né, Amanda, do movimento. Isso. Está escrito que a rotina deve conter uma levantada, né, um jump ou um arremesso. Isso pode ser colocado em qualquer lugar na rotina. Não está dizendo que não pode ter mais de um. E aí tem a clarificação. Qualquer movimento acrobático que não submerge completamente braços, troncos ou pernas de uma das nadadoras que permanece na superfície não é contado como um movimento acrobático. Se o movimento acrobático não submerge completamente com todas as nadadoras, isso vai resultar numa penalidade de meio ponto. Vou colocar a página para você. É isso que eu falei, Pri, entendeu? Então, assim, se a menina do dueto fez assistência e elas não submergiram, eu não vou contar. Se você não teve nenhum outro tipo de movimento durante o seu dueto técnico, vocês vão ter uma penalidade de meio ponto porque vocês não fizeram o elemento 6. Sim. Entendeu? Agora, não diz, eu vou até procurar antes, né? Essa clarificação é no dueto júnior, mas tem todas as penalidades de rotina. Então, se a gente tenha lido, não está falando nada que quando você faz a mais, você é penalizado. Mas eu vou ver de novo, e aí antes da gente terminar, que é na página 176 do livro, e aí eu te falo se é a mais, você é penalizado. Que eu saiba, não, mas a gente procura de novo, tá? Para ver aqui na 175. Tá, não, tudo bem. É só porque na minha cabeça, posso estar errada também, claro, né? São muitas coisas que a gente monta, mas na minha cabeça, a única prova técnica que pode ter mais assistências era o dueto misto. Por isso que eu tô com esse negócio de ser o elemento só. Entendeu? Assistências nenhuma a mais do que não é o elemento. Mas eu posso estar errada. Não, tudo bem. A gente leu recentemente essas penalidades aí de rotinas e tem uma página só sobre isso, né? Falando de elementos de duetos e equipes.
Aí eu vou ver de novo, e aí antes da gente terminar, eu te falo. A Amélia estava perguntando sobre o flying fish. O que faz esse elemento gerar? Amélia, a ação desejada diz que o pé da atleta tem que tocar a superfície da água. No curso que a gente fez da FINA, no começo do ano passado, a árbitra que veio dar o curso, que é a Daiane Vanderpool, falou que se o pé não tocar a superfície da água, não é zero. Ontem eu tive a oportunidade de fazer o curso da UANA, só que ele é online, não tem ninguém fazendo com a gente, né? A gente faz sozinho. E foi uma questão que eu lancei para a UANA e a gente está aguardando essa resposta, para saber se ela não tocar o pé na superfície da água, se zera ou não zera a atleta. Eu acredito que é isso que você quer saber. É claro que, assim, se ela faz a desenrolada para vertical dupla e não desce a perna, é zero, né? Ela deixou de fazer o rabo de peixe aéreo. É uma opção. Ela pode subir e não conseguir fazer. Ou ela pode subir e tombar, né? Tombar de lado e não conseguir fazer o rabo de peixe aéreo. Também seria zero. Ela pode fazer o rabo de peixe aéreo e não conseguir voltar para a vertical dupla, descer na posição de rabo de peixe. Também seria zero. Agora, a questão do pé, se toca ou não a superfície, ainda é uma discussão. A Lúcia leu a ação desejada, diz que ela tem que tocar a superfície do pé, que é a descrição do flying fish, né? A gente acha que se ela não toca a superfície do pé, não é flying fish. Mas não há nenhuma clarificação no livro que permite isso, dela não tocar. Mas a orientação que a gente recebeu no curso da FINA era não zerar por causa do pé não tocar a superfície. Então, a gente vai esperar essa resposta da UANA. A gente fez isso ontem à noite, esse curso, e era sobre dueto feminino, e aí vamos ver o que elas vão responder. Amanda, você viu aí a página 176, está vendo? Mais alguma pergunta? A Amélia colocou assim, tombar para o lado na ida zero, então, na descida. Se ela tombar, se ela não voltar para a vertical dupla, ela cair de lado, se ela não fizer a descida, se ela tombar totalmente... Se ela tombar na descida, na finalização, ela perde ponto, ela zera? Se ela não conseguir fazer a descida de vertical, é isso que você está me falando. Depende do que ela está fazendo. Se ela perder o eixo na descida de vertical, ela vai ser descontada por alinhamento. Agora, se ela tomba, se ela dobra o quadril, por exemplo, se ela faz tipo uma carpada, aí é zero, ela desconfigurou completamente a figura. Agora, se ela perde o alinhamento... Não, ela fez o flying fish. Na descida, ela tomba, isso desconsidera a figura inteira, Ana? Ela vai ter um desconto na hora do flying fish. Ela toca a superfície da água e quando ela vai voltar, é isso? Pelo que eu entendi... O flying fish, ela sobe vertical, faz o flying fish, volta para vertical e desce. Certo? A minha pergunta é na descida, no retorno, se ela tombar, é zerada a figura? Você quer falar, Lúcia? Oi, Ana, o que eu entendi que ela está perguntando é quando ela perde o alinhamento de vertical na descida. Isso é um controle é erro de descida, é um erro na descida, não vai desconsiderar a figura inteira. Não é zero. Não é zero. É isso que eu falei, ela vai perder um alinhamento e desenho, porque ela subiu com muita força, fez o flying fish, voltou e aí desequilibrou. Ela perdeu o eixo da vertical e aí ela vai descer. Se ela fizer a descida de vertical até o pé totalmente submergir, ela não vai ser zerada, ela vai perder ponto. Agora, eu estou imaginando esse desvio de alinhamento, não estou imaginando que ela desconfigurou a vertical dupla, aí ela não é zero, ela vai ter um desconto dessa posição aí da figura. E aí, se o árbitro considerar que a segunda parte mais que vale mais da figura, dependendo dos graus que ela desalinhou, até de 1,5 ponto a 3 pontos, né? É bastante. Perde bastante ponto nesse elemento, mas não zera.
Mas se a gente for considerar a questão dos descontos pelo grau de alinhamento, ela pode quase que praticamente zerar nessa parte da figura, não na figura como um todo. Mas se a gente olhar o que corresponde a essa figura, do valor da figura, e ela perdeu o ângulo a esse ponto de quase caracterizar um zero de figura, ela pode perder até 3 pontos só nessa parte. Dependendo do restante da figura, ela pode ter um comprometimento muito grande na nota dela. Se vamos supor que a nota dela já estava entre 4 e 5, você perder 3 pontos é muita coisa. É uma figura que no total final daria para 1 ou 2 pontos. Então, não é simplesmente um tombamento, um controle, tem toda uma avaliação que é feita até aí da figura e daí para trás. Então, tudo é avaliado. Então, quando vocês colocam questões em relação mas se ela tombar, depende do grau de tombamento, é mais ou menos isso que a gente tem que avaliar. A vertical requer um ângulo, né, de 90 graus em relação à superfície da água. Quanto ela perdeu ali, quanto ela já tinha até então de nota na figura, é que vai me dar o valor total também, se não for um zero. Entendeu, né, Amélia? Então, isso que a Andrea está falando é aquilo que a gente colocou nos outros encontros, tem aquele desvio de linha, né? Então, ela vai perder muito em alinhamento, né? E aí, a Meiko colocou aqui que na descida vale 1,67, né? Se a gente estiver falando só da descida. Então, ela faz o flying fish, sobe, volta a perna para vertical dupla. Ela perdeu porque requer velocidade, a gente pode descontar até 1,67. Ela pode perder toda a transição, né? Então, o que a Andrea colocou se é uma atleta que estava vindo num elemento, o dueto, né? Porque a gente tem que considerar que são 2 meninas fazendo. Ela estava vindo para um 5 e vem fazendo os elementos. E aí, no flying fish, ela tem um desconto, se ela está na média de 5, ela tem um desconto de 1,67 nessa parte, ela já cai para uma nota 3 nesse elemento, né? Então, o prejuízo para o elemento é grande, né? É uma figura de risco, você tem que fazer na máxima altura com alteração de velocidade, tem que fazer o movimento do rabo de peixe aéreo e você corre o risco de perder alinhamento e desestabilizar. Então, requer muito treino e tomar muito cuidado, porque o prejuízo da nota pode ser bem grande, tá bom? Obrigada, Amélia, pela pergunta. Aí a gente colocou aqui, para ajudar lá a Priscila, a questão que ela falou se ela pode, que ela ficou na dúvida se ela pode ou não colocar mais um movimento acrobático no dueto técnico. Amanda. Vocês estão me ouvindo? Estou com o microfone. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, mas está baixo. Se você puder falar um pouquinho mais alto. Ok. Então, aqui a gente tem a página do livro, é a página 176, né, do livro da Fina. O que não existe isso de não poder ter mais de um elemento, tá? Então, ali na clarificação para elementos para duetos e equipes, ali no suplementar, né, que são os ações que não são elementos, que é justamente isso, né, que não é considerado na nota de elementos, não é considerado pelos juízes de elementos. Então, olha lá. Se não estiver sincronizado, o painel de execução vai levar em consideração. Se uma ou mais nadadoras perdem uma ação, é o painel de execução. Então, adicionalmente para duetos, faltar um jump, né, que é essa assistência, essa levantada. O jump é o salto, né, na verdade. O lift, que é essa assistência ou levantada. E o throw, que é o arremesso, tem uma penalidade de 0,5 ponto pelo árbitro geral. Não estarem
voltados para a mesma direção em todas as ações, uma penalidade de meio ponto, pelo árbitro geral também. E se os elementos não estiverem paralelos ao painel de juízes, tem uma penalidade de meio ponto também pelo árbitro geral. Então, não está falando que se houver mais de um elemento, mais de um movimento acrobático, existe uma penalidade. Tem uma penalidade se estiver faltando um desses elementos. Legal, obrigada. Então, Pri, a gente esclareceu, mas é uma questão que você colocou que é muito interessante e a gente pode até ver os vídeos, né? Eu realmente não me lembro de cabeça, porque a gente fica tão preocupado em saber se o elemento pedido foi executado por conta das penalidades, a gente acaba não se atentando se houve ou não mais movimentos acrobáticos, né? A gente sempre fica focado no obrigatório, né? Principalmente eu, quando estou como árbitro geral. Então, a gente pode estender essa pesquisa, e no livro não diz nada, né, nas duas regras de penalidade e a clarificação do dueto feminino, mas a gente pode olhar um vídeo, né, de elemento de dueto, do Mundial, da Rússia, para ver se eles fazem outros elementos, mas na regra não diz que se você fizer mais de um, que você vai ser penalizado, tá bom? Gente, mais alguma pergunta que a gente pode estar ajudando vocês? Atletas querem saber? Tem alguma dúvida de execução, de penalidade? Antes da gente ir para o Q9, que a Meiko vai mostrar para a gente. Hoje a gente tem aqui o gestor da federação, Flávio Campos, participando aqui do nosso bate-papo. Obrigada, Flávio, pela presença. E ele está deixando um recado aqui. Em nome da FAP, agradeço e parabenizo todos os participantes deste bate-papo. Temos plena convicção que as ações como esta só poderão resultar na evolução e no aprimoramento do nível técnico do dado artístico no estado de São Paulo. Hashtag se cuidem, hashtag em breve estaremos juntos. Obrigada, Flávio. Deixou essa mensagem aqui no chat para a gente. Hoje a gente está com o dueto feminino, Flávio, normalmente está focado mais em quem faz dueto, então não temos tantos atletas participando, né? Semana passada a gente estava com equipe de júnior, então a gente tinha as atletas das equipes, então tinham mais atletas participando. Obrigada, e aí se você quiser continuar aí com a gente, aprender um pouquinho dessas rotinas técnicas de nado, estamos por aqui. Mais alguma pergunta? Beleza, obrigado. Um abraço a todos, a gente está escutando aqui. Obrigada, Flávio. Mais alguma coisa que vocês querem colocar? E aí, Pri, isso que eu vou realmente dar uma olhada num dueto para a gente ver. Obrigada pela pergunta. E assim que eu tiver a resposta da Uana, dessa questão que a gente levantou, eu acredito que até sexta-feira eu coloco para vocês, tá? Sobre o Flying Fish, a questão do pé. Tá bom. Então, vamos lá? Pode falar, Pri. Não, eu tava, na verdade, assistindo também um vídeo aqui, em geral, assim, não vi todos os vídeos do Mundial, mas que eu vi aqui dos melhores países, não tem mais que um elemento de assistência no feminino. Então, vale aí, só para a gente pesquisar sobre isso mesmo. Então, legal, obrigado, você já viu. Então, vale a pena a gente pesquisar, e ontem o nosso curso da UAN era sobre dueto feminino, e isso não foi colocado, eram os 5 elementos, não falou de movimento acrobático, não me lembro, mas é uma coisa que a gente é uma questão que a gente pode levantar. Eu acho que no sábado a gente tem uma discussão sobre o curso, né, quem fez o curso da UANA, e a gente pode se organizar, eu vou marcar, para estar perguntando para a Beth Razel, que é a que está responsável pelo curso que a gente está fazendo, sobre essa questão, se pode ou não ter mais um movimento acrobático no dueto feminino, tá bom? E aí eu mando para vocês. Vamos então agora com o Quinovia. Meiko, por favor. Vamos. E eu só queria comentar do elemento acrobático, eu acho que pelo tempo da rotina técnica, que é mais curto, e
que eu saiba, não é julgado a dificuldade, também não tem muita vantagem você ficar colocando mais do que se pede, né? A dificuldade é avaliada no painel de impressão, né, na rotina técnica. Mas é isso que você falou, é muito bem observado, a questão do tempo. Porque no dueto feminino, os elementos são difíceis, né? Ontem a gente comentou que os elementos do solo, para mim, os árbitros que estavam, são mais fáceis do que os do dueto. E o dueto já é difícil, porque são duas meninas tendo que sincronizar e fazer os elementos ao mesmo tempo, na mesma direção. E os elementos ficaram mais difíceis no dueto do que no solo. Talvez no solo a exigência pudesse ser maior, porque ela tem que sincronizar com ela e com a música, né? No dueto a gente quer proximidade, ela tem que fazer na mesma direção, paralela aos árbitros, e os elementos são mais difíceis. Então, até por isso também, que talvez não dê para colocar mais um movimento acrobático. Muito bem observado, Ney. Obrigada. Quer falar alguma coisa, Priscila? Pode falar. Não. Estou só escutando. Já apareceu? Sim. Já apareceu. Ok. Então, eu só analisei o elemento 1 e eu analisei duas equipes. Então, vamos para o primeiro vídeo só no elemento 1. Está em slow. Não é defeito de transmissão. Como é parafuso, né? Tem parafuso, tem que fazer slow para a gente poder observar bem. E no slow já dá para ver problemas de sincronização, altura. Ok, participação especial dos meus cachorros. Agora o dueto da Inglaterra. Vocês vão ver que essa filmagem está bem melhor, né? Ok. Hoje eu usei mais dois recursos que o Keynote permite. Um é a lupa, porque a filmagem estava muito longe, muito escura, então eu usei a lupa, vocês podem ver aqui uma aproximação.
meio que desfocada, né? Então, comparando os dois duetos, né? Um começou de frente para cá, outro começou de frente para lá. Então, vocês podem ver que, como eu falei nas outras vezes, a extensão completa numa vertical ou numa deitada, ela é fundamental para o alinhamento. E aqui a extensão completa na vertical, ela é fundamental para o eixo longitudinal. Então, vocês podem ver que existem diferenças de extensão, né, nesse dueto, e aqui também, diferentes extensões. Embora a gente possa até achar que uma equipe está mais estendida, mais alongada do que a outra, existem diferenças de extensão entre as meninas, né? E a gente pode ver, tanto numa equipe como para outra, que as diferenças de parede, quando você congela a imagem, elas ficam mais nítidas, mas quando ela está em movimento, também acontece alguma coisa estranha na visão do juiz, né? Não parece totalmente sincronizada, obviamente, porque existem olhares de parede diferentes, então são detalhes pequenos, né? Por que eu escolhi essas duas equipes? Eu busquei no resultado do Mundial, o Brasil está na categoria 7, de nota 7, e os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estão na categoria 8. Embora os Estados Unidos tenha perdido na pontuação total para a Inglaterra ela teve uma nota menor na banca de elementos. Então, eu escolhi ela para comparar, né, um 8 com um 7, e também porque a filmagem da Inglaterra estava melhor para analisar. Então, depois, ela tem que fazer um giro, né, de 360 flexionando a perna e um giro estendendo a perna. Então, a gente vê já nitidamente aqui, ó, no 1/4 de giro já aparecem as primeiras diferenças, ó, o pé como está despregado. Então, são pequenos detalhes que vão fazer grande diferença na nota. Então, eu acho que, estou ilustrando isso aqui para as atletas terem sempre o máximo de cuidado, porque parece que ninguém está vendo que seu dedo está despregando lá do seu joelho, e, obviamente, na lupa é visível, mas, como eu falei, numa câmera, numa visão dinâmica, o juiz percebe uma coisa estranha também, né? As pernas não ficam totalmente no mesmo ângulo. E vocês podem ver que, quando desprega, ela perde também o eixo da perna vertical, né? Ela perde o eixo longitudinal da figura como um todo. Então, a gente já vê diferenças entre as duas atletas, né? Então, isso já vai prejudicar na sua nota. Aqui também, nós estamos vendo que essa atleta aqui, ela tem uma perna vertical bem alinhada. Olha como está a flexão da perna dela. Está bem mais cuidadosa. Essa daqui, o que acontece? Quando ela flexiona a perna, ela puxa a perna dela para o lado da perna que está flexionada. Então, as atletas têm que ver que, quando vocês estão flexionando a perna, o eixo vai ficar nessa perna vertical, entendeu? Vocês não podem perder o alinhamento vertical dessa perna que continua estendida. Então, vocês têm que puxar essa perna e sem perder o alinhamento do corpo, né? O centro de gravidade está aqui bem no meio, mas é a perna vertical que vai te dar o apoio para você sentir que você está no eixo. Então, toma cuidado com essa menina da Inglaterra aqui, ó. Ela puxou a perna, vocês conseguem ver a setinha, né? E a perna vertical, ela cai junto com a flexão. Isso é nítido, e aqui também é nítido, ó. Ela está puxando, desequilibrou, a perna vertical caiu. Isso nos primeiros 90 graus, para vocês verem que depois vai comprometendo, né? Aí no 180, né? As pernas flexionadas, ó, continuam tendo diferença, né? Um ângulo mais fechado, um ângulo mais aberto, e que proporciona diferenças de eixo. Vocês podem ver que elas não estão totalmente paralelas às pernas, né? E aqui, vocês podem ver em altura, o joelho aqui está enterrado na água, ó, está molhando na água. E aqui, olha a diferença de altura, os joelhos já estão para fora. Essa menina tem um joelho um pouco mais para fora, essa daqui recuperou um pouco o eixo, essa daqui soltou um pouco o pé.
E aqui, vocês podem ver que a altura é maior, né? Muito bem. Aí rodou mais 90 graus, né? De novo, devido à perna flexionada, estão vendo essa vertical como ela é inclinada? Então, ela perdeu o eixo porque perdeu o alinhamento dessa perna, que é a vertical. Aqui também ela tem essa perna vertical bem alinhada, essa aqui também já perdeu, é a mesma que perdeu no primeiro. Então, quando você compromete o seu giro nos 90 graus, praticamente você compromete ele no giro durante todo o giro, né? Então, tem que já começar a figura direitinho, escorregando o pé e mantendo o eixo da outra perna. Aí, ela terminou aí, flexionando a perna, então, vocês podem ver que o joelho está abaixo da superfície, né? Já perderam um pouco de altura. Aqui também perderam um pouco de altura. E vocês podem ver paredes diferentes nessa daqui, ó, tá? Tem parede diferente. Então, uma girou mais rápido do que a outra, né? Então, essa sincronização do giro também é importante, porque o juiz vai ver essa diferença. Muito bem, então agora ela vai girar subindo a perna, né? Então, aí, de novo, ó, o mesmo problema, né? Despregando o pé, tem que tomar mais cuidado, e já perdeu a altura de novo, né? E aqui já deu uma melhoradinha, mas as paredes estão um pouquinho diferentes. Aí girou mais, aí eu já não analisei os giros e já parti da extensão. Um outro recurso que o K9 permite é você medir a altura da linha da superfície com um ponto que eu escolhi. Então, eu escolhi o maléolo do tornozelo. Aqui, não é que ela tem 1 metro de perna, 100 centímetros, é que eu tenho que calibrar uma medida. Então, eu coloquei 100, porque daí, para nós, a gente pode olhar como 100%. Então, o parafuso começou aqui no 100%. Então, entendam, não como centímetro, mas a altura máxima dela era 100%. E a altura máxima dela, em relação à outra colega dela, era de 90%. Aqui também, ó, era de 100%. Deixa eu mudar de óculos, que esse número é muito pequenininho, né? Aqui é 98, desculpa. E aqui é 99. Então, aqui a gente pode ver o eixo da perna dela, é bem retinho, né? O eixo dela também, mas elas estão em paredes diferentes. Aqui a gente tem problemas de eixo da primeira com a segunda, tá? Muito bem. Então, no spin, é um parafuso contínuo, né? Nos primeiros 90 graus, vamos dizer que ela perdeu 2%, e essa daqui perdeu 4%, né? Essa daqui já perdeu 6%, e essa daqui, ela estava no 99, 6%, né? Então, vocês podem ver que a perda de altura delas está mais, vamos dizer, sincronizada do que a dessas duas. E vocês podem ver também o eixo vertical dela, ela perdeu nos primeiros 90 graus, né? As paredes estão diferentes, embora o vídeo esteja escuro, e aqui já as paredes estão melhores, o eixo dessa é melhor do que o eixo dessa daqui, ó, tá? Aí, vamos lá. No 180, né? Essa daqui começou com 100%, agora que ela perdeu 6%, e essa daqui perdeu 10%, né? Cadê a minha setinha? Muito bem. Essa daqui já perdeu em relação 16% de altura, né? E essa daqui já perdeu, ela estava com 99, 76, 23. Então, ela inclinou. Então, ela perdeu o eixo aqui, essa segunda menina. Então, vamos lá, para a próxima. Aí, ela já deu 360 graus. O interessante é que, se você for medir essa perna da Inglaterra, ela perdeu, essa menina, exatamente 50%. Então, ela está certinha na perda de altura. E essa daqui está um pouco abaixo, né? Eu posso ter tido um erro aí de calibragem, ela perdeu uns 45, né? Mas aqui, ela perdeu 66, então ela está economizando descida, muito provavelmente porque a perna já estava num nível mais baixo, e vocês sabem que tem que chegar pelo menos uns 720 até o tornozelo e continuar girando, né? Muito bem.
Aí, o parafuso contínuo já teve uma perda de 40%, foi para 43%, a outra 34%, mostrando aí uma diferença de perda, né? E aqui de 41 para 36. Aí, ela está quase chegando, né? 39, 41, 24 e 30. Então, elas estão mais próximas de terminar o giro do que as de cima, muito provavelmente por causa da altura da perna, né? Aí, quando falta um quarto para terminar, ela já cai para 20, ó, ela cai de 39 para 20, e a outra cai de 41 para 20. Então, essa descida não está muito regular. E aqui elas já estão de 15 para 17, tá? E quando chega no 720, elas já estão no tornozelo. E as outras e as demais ainda não, estão um pouco mais altas, né? Queria uma filmagem mais clara, mais de perto para ver. Mas eu achei um recurso interessante para vocês verem como tem que treinar essa perda de altura. Eu achei muito legal a perda de 50% quando ela estava no 360. É uma menina que parece que tem um bom controle de eixo e perda de... e descendente, né? Assim, perda de altura na vertical. E aqui na submersão, eu contei, o Brasil levou, depois dos 720, mais 3/4 de giro para descer, né, para submergir totalmente, e aqui as meninas da Inglaterra, mais ou menos 180, é que eu parei o filme antes, mas com 720 mais 180, elas já tinham afundado o pé. Era isso que eu tinha para mostrar. Vocês gostaram? Muito bom. Nossa, sensacional, Meiko. Essa calibragem foi no ponto certo, porque aí a gente conseguiu entender o que a gente fala de problemas de distribuição do parafuso, né? Exatamente. Foi muito numa parte e ficou pouca perna para ela conseguir complementar, né? Então, ficou claro para as atletas, acredito para as técnicas também, quando a gente fala que há problemas de distribuição do parafuso na execução do movimento, é exatamente isso que você viu no K9. E deu para ver, a filmagem não era perfeita. Esse dueto é o dueto júnior do Brasil de 2018, que foi para o Mundial em 2018. Deu para perceber, e assim, a questão do eixo da vertical, como ela faz os primeiros giros para flexionar e o segundo giro para estender, já reflete nos problemas que ela vai ter no parafuso contínuo 720, né? Então, o problema de flexionar e manter a perna, no caso do Brasil, já levou um problema na execução do restante do elemento. E aí você falou da questão do árbitro a analisar, elas estão bem pertinho da banca que fica do lado da arquibancada, lá no Paineiras, então elas estão bem na frente do árbitro, né, e do lado de lá são 3 árbitros que avaliam o elemento. Então dava para ver bem certinho. E a menina da Inglaterra, uma coisa que eu queria só falar rapidamente, que no final, no 720, aquela menina que tinha problema de eixo, ela acabou se recuperando para chegar junto com a outra, né? Ela conseguiu se orientar, mas ela tinha um problema de desvio, e ela faltou um pouquinho para cravar no tornozelo, né? Mas a distribuição estava melhor, pode falar. Então, mais para chamar a atenção para as meninas, que quando elas começarem, por exemplo, um parafuso ou um giro mesmo, comecem ele direitinho, porque é determinante o início, né, do movimento, porque o parafuso, você não tem muito controle, porque ele é muito rápido, e ainda mais o spin contínuo. Ele é muito rápido, você precisa de uma velocidade, você precisa se preocupar com o eixo, você não pode se preocupar com outra coisa, né? E aquela subida com a perna flexionada e subir a perna também, você também tem que se preocupar com a altura. Então, é bom você já começar o primeiro quarto de giro já fazendo tudo direitinho para você não perder o eixo. Porque quando você está girando, é muito fácil perder o eixo. Então, você tem que delimitar o seu eixo quando você começa a girar e fica fixo nele, né? Que nem uma bailarina quando dá uma pirueta. Ela não pode olhar para um outro lugar, né? Então, eles sempre falam que você olha para um ponto fixo e quando você gira, você já volta para olhar no mesmo ponto. Então, corrijam quando vocês estiverem fazendo o giro, tenham bastante disciplina no giro. Vocês viram que aquela flexionada de perna,
sem querer, ela puxa o eixo da perna vertical. Isso é sem querer mesmo, porque você acaba se distraindo, porque você quer puxar a perna distribuindo, né, a puxada dela. Então, prestem bem atenção na perna vertical, esse é um conselho que eu posso dar. Eu achei legal, porque deu para analisar na lupa, deu para analisar na calibragem da medida, né, e eu queria deixar bem claro para o atleta como é importante essa disciplina de giro, como é importante você se dedicar a essa questão da perna flexionada. A gente vê muita infantil fazendo veleiro com o pé chapado na perna, né, ou o pé descolado da perna. Então, já vem da base, né, você saber como fazer uma flexão de perna em relação à perna estendida. Então, limpem esse movimento agora na quarentena, deitem no chão e fiquem fazendo esse exercício repetidamente, né, sem perder o eixo da perna, façam um treino mental, para vocês educarem esse eixo da perna vertical, tá? Obrigada pela atenção. Uma outra coisa que eu queria colocar, que assim, a perna que está na vertical, ela tem que estar isolada, né? Ela, não digo que ela está isolada, que ela está completamente estática, né? O movimento é na outra perna que está sendo flexionada. Então, você adquirir essa consciência de isolar essa perna na vertical, para você poder flexionar a outra, sem que ela te influencie, né? Porque se você começa a movimentar a perna que você vai flexionar e mexe a outra, você vai perder o eixo do corpo todo, né? Porque você está flexionando e girando. Então, você tem que conseguir isolar essa perna na vertical para conseguir manter o eixo, né? É isso que você falou. O eixo agora é na perna, é ele que dá o alinhamento para você. A perna que está na vertical que vai te dar o eixo, né? Você vai girar em torno dela. Então, manter ela fixa, né? Manter esse membro isolado, que eu acho que é o mais difícil. Não sei se as técnicas conhecem. Não sei se as técnicas conhecem, tem um exercício bem interessante, que você pega cadarço de tênis e faz um laço no dedão. Aí as meninas treinam em dupla, quem está fora da piscina fica puxando esse cadarço para cima, com o dedão da menina preso. E é que nem uma linha de prumo de pedreiro. Aí a menina fica girando em torno desse suporte. Então, só o dedão dela está preso no cadarço e a colega dela está fora da água, segurando o dedão dela para cima. Então, ela consegue bem localizar essa linha de prumo e girar em torno desse eixo. É um exercício bem divertido e bem interessante. Fica aí a dica. Legal, Meiko, muito obrigada. E hoje a gente aprendeu umas 2 ferramentas do Kinovia, que é a calibragem e a lupa, né? Que a gente pode lançar a mão dessas 2 ferramentas para auxiliar. A Priscila escreveu aqui no chat que tinha uma pergunta. Não sei se é sobre o Kinovia ou se é em relação ao que a gente estava falando antes. Pode fazer, Pri, se você quiser fazer pelo microfone, fica à vontade. Não, na verdade eu queria só que a Meiko falasse aquela, no dueto da Inglaterra, aquelas bolinhas que ficavam andando em volta, era o erro do eixo, porque as bolinhas ficaram aparecendo e sumindo. Aquilo significava que o quanto ela saiu fora do eixo, ou eu só fiquei na dúvida em relação a isso. E outra pergunta, dava para fazer também, por exemplo, Meiko, no Kinovia, na hora que iniciou o elemento, traçar uma linha e deixar o elemento acontecer para ver o quanto elas saíram desse eixo, dessa linha que elas iniciaram? Nós temos 2 problemas, Priscila. Então, o primeiro, só para responder, aquela bolinha é que o Kinovia, ele tem uma função de permanência, se as bolinhas podem permanecer ou não, né? E essas eu queria que elas permanecessem por um tempo para eu analisar a altura, a perda de altura. E eu calculei errado a permanência, porque você pode não ter permanência da bolinha e ter por alguns quadros. E eu queria ver se ela ia perdendo a altura. Essa bolinha significava que ela estava na altura do joelho, não sei se você percebeu. Na lupa não aparece a bolinha, mas na filmagem de baixo. Então, é para saber que o joelho dela estava fora d'água. E como, num certo momento, o joelho dela foi para dentro d'água, eu deixei as bolinhas meio para saber no slow motion quando foi que ela perdeu essa altura do joelho. Por isso que elas estavam lá, tá? E o que é difícil no Kinovia para a gente manter uma coisa fixa?
Na quinta-feira, quando a gente for fazer figura, eu também vou mostrar. Nós não temos uma câmera que eu acho que ficou fixa, não tenho certeza, a Ana pode dizer, porque se a câmera se move junto com o atleta, é difícil eu manter um referencial. Então, quando é figura, eu peguei, por exemplo, um banco que estava lá no fundo e coloquei como referencial, até botei uma bolinha amarela, vocês vão ver na quinta, porque na figura também a câmera não tem ficado parada, ela, né, para a gente poder fazer uma filmagem biomecânica, o Q9 é o mais simples que tem, mas se você fosse fazer uma filmagem biomecânica de verdade, tem que ter 3 câmeras posicionadas numa angulação correta, a gente tem que calibrar um cubo dentro d'água e essas câmeras têm que estar fixas. Então, eu acho difícil a gente manter. Porque você queria saber o quê, Priscila? Quanto que ela se desloca? Ô, Meiko, a gente não pode usar a grade para saber se ela continua girando no eixo? Consigo, mas acontece que... Não é o ideal, mas a gente não, eu tenho feito assim, como a grade ela fica fixa num lugar da tela, eu analiso quadro a quadro e vou mudando a grade de lugar, por isso que eu faço a cada 90 graus. Então, ela gira 90 graus, eu ponho a grade na perna dela. Aí ela gira mais 90, eu recoloco a grade na perna dela. Mas é difícil você fazer a grade ficar igual nas 2 pernas, entendeu? A distância da grade, ficar na perna de uma menina e da outra. Eu tentei fazer isso também. É isso que a Priscila queria saber, se elas estão paralelas? É porque normalmente é um problema que acontece sempre, e eu vejo que em vários duetos, né? E que às vezes elas iniciam uma proporção entre elas, e essa proporção ou ela é afastada ou ela é diminuída de acordo com o que elas estão girando. Então, dá para assim, perceber que o eixo não está correto. Então, eu imagino, e é também uma grande dificuldade dos atletas fazerem esse giro do elemento da descida da perna para a posição da garça, né? Para voltar no eixo. Normalmente, elas andam para a esquerda. Então, pensei, na verdade, aqui nos meus botões, se eu conseguisse filmar uma atleta e colocar essa linha, se isso funcionaria para elas entenderem o quanto elas saem do eixo. Olha, não sei se você percebeu, como eu usei a grade a cada 90 graus, eu tracei uma linha amarela na perna de uma e uma linha amarela na perna de outra, que eu medi com a grade, e você viu que elas não estavam paralelas. A menina que está do meu lado esquerdo, né, a mais branquinha, ela estava retinha no eixo, e a menina que errou o joelho, ela não estava no eixo. Então, ela já nessa linha, eu usei a grade e tracei uma linha amarela. Na próxima vez eu posso traçar ela mais grossa, mas é que ia sumir a perna da menina, entendeu? Porque a filmagem estava ruim. E eu consigo, pelo Quinovia, também medir a distância de uma atleta para outra. Assim como eu fiz a calibragem da perna na vertical, eu consigo manter, vamos dizer, um espaço, eu intuo que aquele espaço era 100 e vou vendo como muda em relação ao movimento, se elas diminuem a distância ou não. Isso eu também consigo fazer, mas é bom que você tenha dito que a gente tenta ver numa outra vez. A dificuldade é que o dueto sempre anda vamos dizer, num alinhamento meio que diagonal, né? Então, é difícil porque a gente teria que calibrar a grade meio que inclinada, mas é difícil porque a gente não tem um referencial na piscina. Eu tentei fazer pela borda, mas não dá, porque a borda, a filmagem, ora a borda está de um jeito, ora a borda está do outro. Então, para a gente fazer um estudo biomecânico bem detalhado, a gente teria que calibrar a câmera com a borda e daí fazer. Mas eu acho que não precisa tanta coisa. Eu consigo, então, como você falou, ver se elas duas estão, quando que elas saem do eixo, e eu consigo ver a distância entre elas também. Legal. É que, na verdade, pensando que se o vídeo não ficasse em câmera lenta, por exemplo, colocasse uma linha
em cada perna das meninas, no meio de cada perna delas, e colocasse o vídeo, por exemplo, eu conseguiria ver o quanto elas andaram em volta dessa linha. Seria até uma coisa mais simples. Não sei se isso funcionaria, entendeu? Eu acho que não funciona, sabe por quê? Acho que a grade não vai ficar no mesmo lugar. Né? Mesmo porque eu acho que a câmera não estava fixa, Priscila, é por isso. Ah, entendi. Agora, o que eu fiz para quinta-feira, tomara que dê para você ver, é que eu consigo desenhar o caminho delas. Então, na quinta-feira, sabe aquela perna em arco que a gente faz no passo à frente, no passo atrás? Eu consigo desenhar o caminho. Talvez eu consiga estabelecer o desenho do caminho do dueto pelas pernas ou pelo quadril, talvez. Eu não sei se eu consigo fazer as duas juntas. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que a questão é que na prova de figura a câmera está fixa. E aí ela estabelece um ponto de referência. Na rotina técnica, o Knovia não vai ter referência porque as meninas estão se movimentando. Porque mesmo que a câmera esteja fixa no tripé, como o movimento das atletas, elas estão se deslocando e quando elas estão fazendo os elementos, tem atividades entre os elementos, ele acaba tendo que acompanhar o atleta. E aí ele vira a câmera para ir onde elas estão indo. Então, acaba não tendo a referência fixa para o Knovia poder medir. Mas essa ideia que a Priscila deu, talvez é estabelecer uma linha, aquela linha amarela, paralela às pernas dela, para saber o quanto que elas estão girando. Se elas estão girando em volta da linha amarela, ou elas estão girando nelas mesmas. Eu acho que é isso que ela quer saber. É um problema de eixo. Quanto elas estão girando fora do eixo ou no eixo delas. Então, aquela linha amarela que você fez na perna das meninas, talvez fazer do lado como referência. Não sei se isso pode. Aí ela vai saber. Eu acho que aberto ou fechado. Que você fez, sabe aquelas bolinhas que você falou que ela estava andando? Eu estabeleço um eixo. Você pode ver lá no filme do Slow, que quando eu estabeleci aquele eixo vertical com aquelas duas linhas bem fininhas, elas saem daquela linha vertical, entendeu? Entendi, deu para entender. O Meiko, eu falei da grade, justamente porque eu andei fuçando aqui no Knovia, como eu já falei para você, e aí eu estabeleci a grade só naquele movimento. E, sabe, eu coloquei a grade e estabeleci só naquele movimento que eu queria saber se ela tinha feito ele dentro do que é pedido na regra. E aí ela sai daquele movimento. Então, eu não sei se especificamente no movimento da rotação, se ela consegue isolar uma atleta e depois a outra, analisar separadamente com a grade. Não sei se isso é possível. É possível. Você tem que analisar o mesmo ponto do vídeo duas vezes. Então, você põe a grade em cima da perna de uma menina, no primeiro vídeo, e faz a análise. Aí, depois, você volta o vídeo naquela parte e põe a grade na perna da outra menina. Mas eu não lembro bem, que a grade, ela, obviamente, não vai acompanhar a menina. E na filmagem, enquanto ela está girando, o vídeo está andando. A câmera está andando, está acompanhando, entendeu? Então, acho que eu não sei se a grade é uma boa referência. O grande problema é que existe um deslocamento durante a execução do movimento. Mas, com certeza, numa análise 90-90-90, Priscila, a menina vai ver que ela está saindo do eixo e andando, porque eu posso estabelecer, por exemplo, a gente na próxima competição desenha um ponto vermelho na arquibancada, naquela grade da arquibancada, um ponto vermelho e um ponto azul. Aí a gente estabelece, assim, como um ponto de referência para ver o quanto elas estavam dando. Mas eu acho que todas as quatro, tanto da Inglaterra como a do Brasil, elas rodaram panela. Eu acho que elas foram girando e andando. Sim, eu também acho. Por isso que eu queria saber o quanto tinha sido, o quanto elas tinham saído, entendeu? Era só se era possível, mas acho que, de repente, com a grade já dá para ter uma noção do quanto isso, né? Enfim. Eu acho que eu preferia que numa próxima competição a gente tivesse uma marca externa na borda para a gente ter como referência. Daí eu posso, por exemplo, eu tenho uma linha desenhada no chão, ou alguma coisa no chão como referência, eu posso medir a distância desse ponto fixo do chão
com o atleta dentro da piscina. É muito melhor do que a grade do quinóvia. Entendi. Ou de repente no treino, né, Pri? Porque assim, a gente fez aqui o ano passado os elementos parados, né? Mas aí não tem como comparar, porque a menina está fazendo sozinha, então no caso de um dueto não dá para saber uma em relação à outra, né? A gente fez o ano passado como figura, o júnior. Ela entra e faz o elemento. Então é mais fácil para o quinóvia apresentar esse eixo, mas aí não tem comparação com o dueto dela, né? Porque ela está fazendo sozinha o elemento, né? Parada na banca de figura. Ficaria mais fácil para avaliar o eixo, no caso. É uma coisa que a gente tem mais palpável agora de pronto, que a gente tem nos vídeos salvos. E isso que a Mico falou, numa próxima, ou talvez quando voltar num treino, que é para você que treina a seleção, estabelecer esse ponto para você filmar e poder o quinóvia medir para você. Quando voltar ao treino, mais fácil, né? Mais tão difícil que existem programas para analisar isso. E para analisar esse deslocamento, eles colocam um cubo. Então, você pega cano de PVC e faz um cubo de 1 metro quadrado, bota ele na água e calibra. Você filma. Aí tem um programa específico de análise biomecânica que ele usa esse cubo, e essa menina, você põe uma pessoa dentro da câmera, bem no meio desse cubo. Então, ele usa esse cubo como referencial. O quinóvia já é um programa mais simples, então eu acho que se a gente fizer esse cálculo manual, né, porque uma amiga fez na tese dela, ela marcou o chão a cada 20 centímetros, então a gente sabia que aquelas marcas tinham 20 centímetros, então a gente conseguia calibrar o quinóvia, que aquela distância era de 20 centímetros. Então eu consigo, por exemplo, se eu tiver uma marca no chão, ver o quanto a menina deslocou no giro dela, quanto ela saiu do eixo, a gente vai usando 90, 90, 90, mas o quanto ela se deslocou em volta da piscina, a gente consegue ver por uma marca fixa no chão. No quinóvia, acho que é o melhor jeito de se fazer. Beleza. Tá bom, Mico, obrigada. Legal. Vou ler aqui a pergunta da Beatriz Salles. Se o dueto tem tamanhos de pernas diferentes, a altura é avaliada a dos pés na mesma altura entre o próprio dueto? Ou, por exemplo, as duas meninas estarem com a água no meio da coxa? E aí ela coloca, conta a sincronização, eu quero dizer. Então, eu vou te responder, Beatriz. A referência para a gente é sempre o nível da água. Então, não é o pé. Não é o seu pé ou o pé do seu dueto. Então, é o nível da água igual você colocou. Se o nível da água está no meio da sua coxa e no meio da coxa da sua duetista, é isso que nós vamos medir a nota de altura, né? O valor de altura que você tem, tá? É o nível da água. Então, se você tem uma perna menor que o seu dueto, você provavelmente vai ter que subir um pouco mais o seu corpo para ficar no mesmo nível dela? Não necessariamente. Vocês têm que estar no mesmo nível da água, tá? E no parafuso, em relação à sincronização, também é o nível da água. O quanto você vai perdendo de altura em relação ao nível da água. E aí a gente vai verificando a sincronização tanto das paredes quanto das perdas nas pernas de vocês, tá? É sempre o nível da água, nunca é o tamanho da perna, tá? A menina pode ter uma perna enorme e tá completamente submersa, tá bom? Te respondi. Algum árbitro quer colocar mais alguma coisa sobre a pergunta da Beatriz? Pode falar, Ney. Beatriz, quando eu analisei aquilo que eu coloquei 100%, né, foi em relação àquele ossinho do tornozelo e o nível da água em relação à perna, né, que estava na coxa. Os números estavam diferentes, mas para a gente, não porque, eu acho que você talvez tenha confundido porque eu fiz isso, né, não porque eu queria medir o tamanho de perna que estava fora d'água, é que eu queria medir quanto que uma atleta perdia, né, distribuía, a perda distribuída, e quanto a outra atleta fazia de perda distribuída, entendeu? É por isso que pode ter dado uma informação errônea, né? Mas é isso que a Ana falou, a gente não está vendo se uma perna está mais comprida do que a outra na água, né? E sim o nível de água em relação à coxa, ao joelho, etc. Eu vou até pedir para a Amanda colocar aqui, Beatriz, para você ver.
as alturas são sempre com referência a alguma parte do corpo, né? Sempre com referência à anatomia em relação à água. Amanda, põe para mim no livro o desenho da altura bonequinha. E então a gente vai sempre ter a referência anatômica da parte do corpo do atleta e o nível da água. E aí a gente tem as medidas que o livro nos dá para a gente colocar para vocês o quanto que você teve de altura, tá? Então, na vertical simples, que a gente fala que é o joelho flexionado, vocês falam a garça, e na vertical dupla, a gente tem outra referência de altura. Eu vou colocar aqui para você o livro, e a gente te mostra só um pouquinho, tá? Aí ela respondeu aqui, eu entendi, obrigada. Mais alguma pergunta? E quando a gente coloca o livro, para exemplificar aqui para a Beatriz como que é essa questão da altura, que a arbitragem avalia. Meio, você quer colocar mais alguma coisa sobre a questão do eixo? Oi, Ana, eu só queria falar para a Amélia. Fala, Lu. O Mel, no Manual da FINA, na página 32, começam as deduções de ângulos por figuras. Então, ali tem umas explicações a respeito de a vertical tombada. Dá uma olhadinha lá, que você vai entender, inclusive, nas estocadas, quando elas são tombadas, quanto que a gente pode deduzir e em quantos graus elas estão tombadas. Isso está na página 32 do Manual da FINA. A Amanda vai colocar o livro com a boneca da altura, aí depois, se a gente tiver um tempinho, a gente volta lá nessa questão do eixo, que é nas primeiras páginas, dedução de graus, conforme o alinhamento. Então, aqui, Beatriz, temos aí o livro da FINA. Dá para subir um pouquinho? Ah, não, tá bom aí. Então, a gente tem a setinha, que tem o valor, que é a nota, e isso significa o nível da água, tá? Então, do lado direito, a gente tem as notas das verticais, das barracudas, das estocadas, das dinâmicas, que a gente fala, e do lado esquerdo a gente tem as estáticas, tá? Então, olha lá, quando você está acima, essa bolinha é o joelho, nos 5,5. Quando você está acima do joelho, na vertical dupla, que é aqui o caso do dueto, quando você vai começar a fazer o parafuso, é 6,5, tá? Então, independente do tamanho da perna, essa é a referência que a gente tem, tá? Então, ó, no meio da canela é 3,5, tá? Abaixo do joelho é 4,5. Então, são essas referências que a gente tem. Essa setinha é o nível da água, tá? E do lado a gente tem a medição quando é alçada de tronco, egg beater. É a mesma coisa, só que ela está com a cabeça para cima, tá? Então, é essa referência que a gente tem, do nível da água e da perna, tá? Agora, quando você tem problema de sincronização, de distribuição no parafuso com o seu dueto, o que vai acontecer? A nota é na execução do parafuso, tá? E quanto você distribuiu. A altura a gente mede na hora que você faz a vertical dupla fixa lá, paradinha, tá bom? Acho que agora ficou mais visual para você. Amanda, vai lá na 36, que a Lúcia falou, que é sobre os desvios de ângulo. 32. 32. A gente só mostrar aquela questão do ângulo da vertical. O quanto a gente pode descontar.
Gente, vocês têm mais alguma pergunta sobre os elementos do dueto feminino? Alguma dúvida? A gente ficou de responder para vocês só a questão do flying fish, que é sobre o pé, se o pé deve ou não tocar na superfície da água. E ontem a gente viu o livro da Fina e aqui hoje também, as meninas não tocam a superfície da água no vídeo da Fina, que é o vídeo oficial, mas a descrição da regra, que é o que a gente segue, diz que ela deve tocar. Tá? E aí, assim que a Ana responder, a gente passa para vocês. Então, vamos esperar só um pouquinho o ângulo. Lu, você quer falar alguma coisa? A questão também de se pode ser colocado mais um elemento, mais um... Sim, você pode ter mais uma assistência, um lift. Isso, eu vou mandar um e-mail para perguntar. Que, na verdade, você viu alguns vídeos e ninguém fez. Eu assisti o médico agora. Eu assisti o médico agora, não existe. Não tem. Porque é o que a Meiko falou, o tempo é muito curto para você ficar distribuindo, e os elementos, eles tomam um tempo da coreografia, né? Então, os elementos, mais o que é obrigatório ser feito, eu acho que é meio difícil você combinar mais coisas nesse meio todo aí. Ana, oi, diga. Eu queria falar para a Amélia que o problema lá do eixo do flying fish, se você for ver bem a figura, toda menina que, quando faz a barracuda, ela põe força para puxar a perna para a água, né? Então, isso é muito característico, ela puxa a perna na água. E pelo vídeo lá da Fina, a gente vê que a menina, ela também afrouxa a perna na hora de voltar. Então, como a Lúcia falou, né, é uma figura difícil que a Fina desafia todos os atletas fazerem. Então, elas não fazem a mesma força para devolver a perna, a mesma força com a qual ela puxa. Isso que dá o desequilíbrio na hora que volta para a vertical. Então, acho que uma boa coisa seria trabalhar com elástico, força de puxar a perna, e quando você está, vamos dizer, né, deitada, sei lá, alguma coisa assim, prende o elástico, força para devolver a perna na vertical. Porque quanto mais força ela tiver, mais rápido ela volta. Então, ela tem que fazer a força para puxar e para voltar, uma velocidade próxima de 0, para você não perder a altura e para você não perder o eixo. Porque as meninas da filmagem da Fina, você pode ver, ela afrouxa a perna quando ela volta, inclusive a perna do eixo, dá para ver nitidamente. Então, acho que um bom exercício seria o elástico de puxada e o elástico para devolução da perna, para trabalhar o agonista e o antagonista, que vira agonista depois na volta. Se é um conselho que eu posso te dar, Amélia. E o grande problema, né, Meiko, é que tudo isso é feito numa altura instável, né? Que é o thrust e o movimento que é instável. É muito difícil, isso não é fácil, não. Bom, tá aí a página 32, sobre os desvios, né? Um desvio pequeno de até 15 graus. O desconto vai de 0,1 a 0,5, um desvio médio de 16 a 30 graus, de 0,6 a 1,5, e um desvio grande, que é mais de 30 graus, que ela está em relação ao eixo, o alinhamento, é de 1,6 a 3,0. Só que cada figura, cada elemento, tem um valor de transição, né, do PV, que é o 10, que a gente soma para valer 10. Tá? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, aqui na vertical, a última figura da vertical, que é a figura 4, está dizendo que ela tem uma perda de eixo de 45 graus. Então, acima de 31 graus, eu posso descontar de 1,6 a 3. Então, vamos supor que essa menina está igual à última, fez o flying fish, está descendo, com um desvio de 45 graus. É muita coisa de perda de alinhamento. E aí, essa transição, o amigo colocou para a gente aqui no chat, que vale 1,67. Então, eu vou ter que descontar toda a transição dela para descontar só o primeiro ponto desse desvio de grau, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai dar a nota, que foi o que a Andrea falou, porque baseado no livro, a gente pode descontar até 3, mas é uma transição que só vale 1,67.
né? Então, se a gente for levar essa regra aqui para essa transição, essa atleta deveria ter uma penalidade de mais de 2 pontos. Se ela foi penalizada em mais de 2 pontos, ela perdeu a transição toda dela. Isso quer dizer que ela não fez. Se ela não fez a transição, é 0 na figura. Então, a análise é grande, né? Porque a gente tem que pensar o quanto vale aquela figura, aquele PV daquela figura, e quanto eu vou descontar de acordo com o grau. Então, isso aqui do livro é usado em qualquer situação, sim, mas eu tenho que considerar o PV daquela atleta. Tá? Então, o árbitro tem que pensar no PV e nos graus. Se foi isso que você propôs para a gente, ela vai perder toda a transição dela. Quando se perde toda a transição, a atleta não fez a transição, é 0 naquela transição, ela provavelmente vai ter 0 no elemento dela, porque ela deixou de fazer. Tá? Então, existe a possibilidade, sim, dela ser zerada nesse elemento. Tá? Amélia, é isso que eu queria falar para você. Alguém quer falar mais alguma coisa, o árbitro? E eu acho que também nada é por acaso, né? Se você desequilibra na volta, que é uma vertical, muito provavelmente você já estava sem eixo na subida. Porque na barracuda, aquelas meninas fazem um S, muito provavelmente já perdeu o eixo lá. Então, na hora que, né, fecha, tem que fazer aquela volta da perna rápido, nossa, aí já era, né? Sim, provavelmente é um elemento que vem apresentando grandes problemas e pode culminar com um problema de controle, de alinhamento no final. E aí pode ser que haja uma penalidade de 0 nesse elemento por conta dessa descida de vertical que foi muito prejudicada, porque ela vai perder o PV todo, né, dela naquele momento. Tá? Obrigada, Amanda. Gente, perguntas, colocações, discussões, nós estamos aqui para atender vocês. Então, tá certo. Gente, muito obrigada. Obrigada a presença de todos. Eu agradeço os árbitros pelos trabalhos que eles têm feito para a gente poder estar aqui e ter essa discussão com condições boas de apresentar as regras, de exemplificar por vídeo, pelo Quinovia e toda a experiência que eles têm para trazer para vocês. Agradeço a todo mundo que participou e espero que a gente tenha podido contribuir um pouco mais para vocês. Semana que vem a gente vai estar aqui. Eu só não sei se a gente vai falar sobre dueto misto, se a gente vai falar sobre solo de elementos. Nós vamos definir as técnicas que comunicam para vocês, tá? Muito obrigada. Boa semana para vocês, bom treino, boas atividades. A Aline está agradecendo, a Beatriz, a Rafaela Garcia, a Priscila agradecendo, a Ana Lúcia, a Amanda Meico, a Andréia, a Celina está agradecendo, muito obrigada, a Lívia, muito obrigada a vocês. A Priscila Meico foi show, muito obrigada. E aí, se tudo der certo, estaremos aqui na quinta, senão nós vamos reagendar o atendimento no infantil e no juvenil. Espero ter podido contribuir com vocês, gente. Muito obrigada, ótima noite e até a próxima. Beijo, obrigada, Meico. Obrigada, Pri, boa noite, beijo, até a próxima.